Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Vamos lá, versículo 1 está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vamos para o versículo 8. Vamos lá, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Pronto, vamos aqui só dar uma palavra bem rápida. Qual é a diferença de Jó para os nossos dias de hoje? Jó era um homem como nós. Jó não era diferente. Por ser um homem, certamente comia, bebia, se vestia, homem casado, homem que tem filhos, homem que correu atrás de seus objetivos, o homem que trabalhou, ficou rico, o homem bem e famoso no lugar onde ele morava. E se nós analisarmos humanamente falando, na ótica, na visão humana, Jó não tem muita diferença de nós, em termos disso que eu disse agora. Só que nós vemos algumas características em Jó que está faltando em muitos no dia de hoje, ainda mais no ano que vivemos, nos últimos dias. Olha, Jó, ele provou para a gente, Jó ele prova para nós que ele se manteve na fé, na integridade, inabalável. Ele prova para nós que nesse momento de dor, de luta, de perca, de batalhas da vida, dificuldades, ele prova para nós que Jó se manteve no exemplo de paciência, na fé, na perseverança. E o maior de tudo, que Jó, ele prova para nós, que Deus é melhor do que tudo isso que ele tinha. Se você olhar na Bíblia, Jó era um homem, na época dele, ele era o maior do Oriente, o maior, não era um dos, não, era o. Jó era um homem riquíssimo, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, muita gente trabalhava para ele. Então ele era um camarada que, na ótica hoje, nos dias de hoje, quem tem tudo isso não serve a Deus, a maioria. A maioria de pessoas que tem muita coisa nessa vida não serve a Deus. Jó provou que ele tinha tudo isso e ele servia a Deus. E também provou e prova para nós, que está na Bíblia, que mesmo ele, sem ter tudo isso, continuou servindo a Deus. Nós queremos, nos últimos dias, conquistar muitas coisas. Nós queremos ter sucesso, fama, alguns queremos ter nossas conquistas de verdade. Mas muitas vezes, tem gente que através das conquistas que tem, deixa Deus em último plano. Tem pessoas que vai conquistando seus objetivos, deixa Deus em último lugar. Vai conquistando seu trabalho, conquistando suas finanças, conquistando seus bens, conquistando suas famílias, e elas vão deixando Deus em último plano. Qual o problema disso tudo, pastor? Tudo isso é um problema. Para quem? Para Deus? Para nós mesmos.
Pode ver que qual é a diferença de Jó para nós? Tudo isso. E além disso, Jó, ele era um homem reto, sincero, temente a Deus e vivia se desviando-se do mal. Era um cara de caráter. Qual é a diferença de Jó para nós? Tudo. Hoje no mundo está faltando pessoas de caráter, pessoas sinceras, pessoas retas, pessoas que não são mais tementes a Deus. É o que está faltando. O que é que nós aprendemos com tudo isso? Se nós tivermos Deus de verdade, se nós realmente amamos Deus de verdade, nada vai nos atrapalhar. Olha, Jó perdeu todos os bens, perdeu família, filhos, perdeu praticamente a saúde. A mulher de Jó blasfema contra Deus, ainda manda ele abandonar Deus. Os amigos de Jó também o atrapalhou. O diabo veio para tentar atrapalhar, que é permissão de Deus, mas Jó não perdeu a fé e a comunhão com Deus. Jó não perdeu a fé e nem a comunhão com Deus. Ele não perdeu. Então ele não deixou as percas de bens, não deixou filhos que morreu, não deixou a esposa que estava praticamente desviada, não deixou os amigos atrapalharem, nem o diabo, porque ele colocou no coração: Deus é maior do que todos eles. Então, gente, vamos lá. Nós falamos que amamos a Deus, mas vem o desemprego, nós blasfemamos. Falamos que amamos a Deus, vem uma chuva e destrói alguma coisa, blasfemamos. O sol, nós blasfemamos. Vem as doenças, as enfermidades, nós blasfemamos. Perdemos famílias, passamos dificuldade, desempregado, e etc, etc, não pode ter nenhum problema, percas, que já reclamamos. Cadê Deus? O que Deus está fazendo? Como que vai ser minha vida aqui para frente? Deus não existe. Isso é uma blasfêmia. Pode ver que quem fala de Jó é o próprio Deus. Deus, ele provou para Satanás o seguinte: Satanás, vou provar para você que Jó me serve por amor, não pelos bens. Se nós que estamos aqui, se ficarmos com berganha com Deus, vai ser um sofrimento para a sua vida. Eu explico por quê. Porque se você vier à igreja, se você vier para buscar o Senhor, Senhor, mas eu estou precisando de uma porta aberta, você vai abandonar Deus e vai ficar com a porta aberta. E vai trabalhar e vai abandonar Deus. Se você está sozinho, arruma alguém, uma namorada, casamento, essa pessoa, se ela não ama a Deus ou está fazendo por berganha, certamente ela vai abandonar Deus e vai ficar com a família. E assim é a vida de pessoas que estão conquistando os bens, estão abandonando Deus. Jó provou de verdade que ele ama a Deus. Jó provou que o dinheiro, que a riqueza, que a família, que os amigos, que a esposa, ninguém disso é maior do que Deus. Jó, ele prova que Deus é maior do que tudo isso. Vamos pegar esse exemplo de Jó. Vamos pegar essa fé que Jó teve, esse exemplo que Jó teve. Vamos pegar essa vontade de servir a Deus e vamos trazer para nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. Vale a pena servir a Deus. Fala bem assim comigo, vale a pena. Fala bem forte, fala, vale a pena servir a Deus. Porque aí todo mundo fala do dobro de Jó. Mas Jó,
teve o dobro, não é só por causa das percas. Jó teve o dobro porque Jó tinha Deus em primeiro plano na vida dele. Vamos ter Deus em primeiro plano. Amém? Palma para Jesus bem forte.